Uma necessidade muito frequente quando a gente está criando uma aplicação é de transmissão de arquivos, né? Eu tenho um usuário que acessa a minha aplicação através de um front-end, pode ser web, mobile ou outras possibilidades, e eu preciso transmitir um arquivo para o meu back-end, para ser processado e gerar uma saída para esse usuário. Um ponto que é muito frequente, uma estratégia muito frequente é essa. O usuário seleciona ali uma lupa, um ícone que vai permitir ele escolher o arquivo lá no front-end, e isso vai ser transmitido para o back-end para processar. O problema é quando a gente está tratando de arquivos muito pesados, né? Estou trabalhando com arquivos de vídeo, por exemplo, que podem facilmente chegar a gigabytes de dados. Essa estratégia já não é tão interessante. Armazenar os arquivos aqui no meu servidor de aplicação vai gerar algumas dificuldades. Uma é que o armazenamento normalmente por aqui é caro, né? Tem um custo, se eu estou usando cloud, por exemplo, e se eu estou usando uma estratégia serverless, isso vai ficar em memória. Talvez não seja o caminho mais interessante. Para atender esse tipo de situação, um caminho possível é o seguinte: fazer uso do Cloud Storage, que é um serviço de armazenamento de arquivos. Então, eu transmito meu arquivo, armazeno ele aqui no Cloud Storage. Show? Então, é um caminho legal. O ponto é o seguinte: essa perna aqui, esse caminho de transmitir para o meu back-end, para o meu Cloud Storage, também vai ponderar um pouquinho essa infraestrutura, né? Processar arquivos grandes é algo que tem um custo de processamento considerável. Mesmo que eu não estou consumindo o storage aqui de forma contínua, né? Eu só vou ter esse arquivo aqui em memória ou armazenar ele temporariamente para depois transmitir para o Cloud Storage e apagar daqui. Um outro caminho que eu posso fazer é o seguinte: tem um recurso do Cloud Storage chamado Signed URLs, ou URLs assinadas. Tá? Aqui tem a página da documentação, onde é descrito, né, um pouquinho de como funciona o serviço, qual o cenário de uso. Deixa eu colocar aqui em português. E todo o procedimento para poder usar essa feature. Qual que é o caminho para isso, tá? É o seguinte: vamos explicar um pouquinho do caminho convencional. Que é essa linha aqui, né? Eu transmito o meu arquivo para o meu back-end e eu faço o upload daqui para o meu Cloud Storage. Para que isso aconteça, eu vou precisar de um recurso chamado Service Account. Service Account, que é o quê? Uma conta, como se fosse uma conta de usuário, mas na verdade é uma conta de serviço, né? Ela serve para definir que este servidor pode gravar arquivos em um bucket, né, em um espaço de armazenamento neste serviço Cloud Storage. Isso é definido através de permissões que são atribuídas a essa Service Account. Aí eu posso, tem várias formas de fazer uso disso. Uma delas é gerar uma key, que é um arquivo JSON, que eu vou liberar o acesso para este servidor de alguma forma, e isso vai permitir que ele se autentique nesse serviço e transmita o arquivo. Esse é o caminho possível. Através de URLs assinadas, posso fazer o seguinte: permitir que este usuário transmita diretamente o arquivo para o Cloud Storage. Como é que isso funciona? Eu não vou criar uma Service Account e dar para esse usuário, né? Pensa no cenário onde eu estou criando uma solução SaaS, expondo na internet um aplicativo, uma página web, onde eu vou ter um assistente, por exemplo, para o meu usuário, que vai transmitir arquivos. Alguns processamentos vão ser feitos em cima desses arquivos e uma saída vai ser exposta para esse usuário. Eu não posso dar para esse usuário aberto na internet uma conta de serviço, né? Não é uma coisa interessante. Aí, através de URLs assinadas, o que eu posso fazer é o seguinte: eu defino uma conta de serviço com as devidas permissões neste servidor, e a coisa vai funcionar da seguinte forma: o passo 1, eu falo, meu usuário vai definir, através de algum campo de tela, algum botão, que quero fazer um upload. Quero fazer um upload. Opa, beleza? Esse aqui é o passo 1.
O passo 2, esse back-end vai gerar uma URL aqui e expor isso no meu front-end. Segue URL para upload, certo? Então, eu vou ter uma URL assinada pronta para fazer o upload de um arquivo. E ela vai ter uma validade de X minutos, sei lá, 5 minutos, por exemplo. E ela vai ter suporte apenas a uma operação de PUT, né? De envio de um arquivo por 5 minutos, um arquivo que vai ser armazenado em um arquivo pré-definido, um TXT, um .jpeg. Como isso vai ser armazenado aqui, já está pré-definido essa URL, tá? Então, eu deixo bem restrito o que pode ser feito através dessa URL assinada. Devolvi essa URL, o usuário vai fazer o upload do arquivo e esse arquivo vai ser transmitido direto para o Cloud Storage. Transmitir arquivo. Lógico, né? Na verdade, isso está aqui no meu front-end. Para o usuário, é transparente, né? Que essa transmissão está acontecendo direto para o Cloud Storage. A grande coisa é que no meu back-end isso não está passando por aqui. Show? O back-end tem visão de onde vai ser armazenado esse arquivo, de qual o nome desse arquivo, o bucket, né? Porque ele precisa dessas informações para poder gerar o URL assinado, mas ele não vai precisar lidar com a tarefa de processar esse upload para cá. Então, etapa 1, quero fazer um upload, o front-end repassa aqui para o back-end, que devolve uma URL assinada para fins de upload, e na sequência é feita a transmissão direto para o Cloud Storage. Show? Bom, agora vamos à implementação prática. Tá? A primeira coisa que eu preciso fazer é criar na minha console do Google Cloud uma Service Account e atribuir para ela o privilégio Storage Object Creator. Tá? Esse Storage Object Creator vai permitir que seja feita a gravação de arquivos somente. Eu não posso listar, eu não posso visualizar, eu não posso deletar, nem fazer um replace, né? Regravar um arquivo por cima do outro, atualizar um arquivo no mesmo bucket, eu não posso. Então, eu vou ter que estar na minha lógica, na minha aplicação, definir que os nomes são únicos, porque se eu tentar fazer o upload de um arquivo 2 vezes, ele vai dar chabu. Posso atribuir outras permissões? Posso. Tudo vai de acordo com o que se quer fazer, no caso de uso que você pretende atender. Uma boa prática aqui é sempre considerar o privilégio mínimo, né? Então, se eu não preciso que o usuário leia arquivos através dessa feature, eu não atribuo esse privilégio para ele. Show? Então, crio uma Service Account e atribuo minimamente aqui a Storage Creator para poder ler arquivos. Maravilha? Feito isso, eu vou lá no meu menu de conta de serviço, ANOAM, Service Accounts, e eu baixo uma chave. Tá? Tem várias formas de fazer isso. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai baixar uma chave JSON. Eu baixei já uma aqui, eu podia dar uma get key, create new key e baixar um arquivo JSON com a minha chave. Maravilha? Isso que a gente vai precisar. Uma Service Account com permissão para escrever arquivos. Outro ponto importante que a gente vai precisar é lá em Cloud Storage criar um bucket, tá? Vamos já aqui em Buckets e criar um novo bucket. Maravilha? Boa! Nosso teste aqui a gente vai fazer com o Python. Vou explicar o projeto aqui, ele já está codificado, mas ele é bem simples. Tá? O que a gente tem aqui? Primeiro de requirements, né? Qual a biblioteca a gente vai precisar. Para esse exemplo, eu vou expor uma API que vai me gerar, eu vou fazer uma chamada para a API, ela vai me gerar um link de uma URL assinada, depois eu uso isso para poder fazer o upload de arquivo. Então, essa exposição da API eu vou usar o Flask do Python. Depois eu vou usar também a lib do Cloud Storage, né, para me comunicar com o Cloud Storage. E eu estou usando o Python.env aqui só para armazenar minhas variáveis de ambiente. Show? Maravilha!
implementando a lógica da minha aplicação. Esses aqui são os arquivos mais importantes, tá? Aqui tem o gitignore, tem minhas variáveis de ambiente, tem o readme e tem um arquivo de teste para fazer o upload. Mas o que importa aqui é as minhas bibliotecas minhas dependências e o meu app.py. E no meu app.py eu tenho o seguinte: eu estou fazendo upload da biblioteca do Cloud Storage, da minha referência Service Account, do Flask, que eu estou importando ao próprio Flask o JSON File, e do .env, o load.env. Show? Também vou usar aqui a biblioteca de acesso ao sistema operacional e datetime. Bom, eu começo aqui fazendo reload, tá? Cada execução eu faço um reload das minhas variáveis de ambiente. Isso aqui não é requisitado, mas se eu precisar mudar o nome do meu bucket, por exemplo, ele vai manter em cache. Esse aqui, o meu arquivo está aqui, tá? O .env, mas esse aqui é um exemplo de conteúdo desse arquivo, tá? Mantenha o seu seguro, não mande isso para o repositório. Estou mandando aqui um exemplo, tá bom? Então, eu vou precisar do meu Project ID, vou precisar, que é o meu ID de projeto do Google Cloud, vou precisar definir a região na qual eu vou trabalhar, que eu estou usando o padrão, o arquivo, o path para minha Service Account Key, sabe aquele arquivo JSON que a gente baixou? Então, eu coloco aqui o path, tá? Não coloque ele aqui no seu projeto, que você vai estar altamente arriscado a mandar isso para o seu repositório, não é legal. O nome do meu bucket, que eu criei no Cloud Storage, e o nome do arquivo que vai ser criado lá no Cloud Storage. Ponto importante que isso aqui é o que define como o arquivo vai ser criado no Cloud Storage, tá? Aqui pode estar batatinha 123.txt, o arquivo que eu vou fazer o upload, mas ele vai ser gravado conforme o nome que eu defini aqui. Maravilha? São minhas variáveis de ambiente. Vamos lá para o meu app.py agora. Começo então fazendo load das minhas variáveis de ambiente. Não preciso fazer isso, só relembrando, é porque eu quero forçar ele a carregar sempre que eu executo a API. Aí eu recupero aqui do meu ambiente as variáveis de nome do bucket, nome do meu blob, nome do arquivo que eu vou salvar, path para minha Service Account Key e meu Project ID, atribuindo isso aqui a essas constantes, instanciando o meu app aqui com Flask, criando o meu client do Cloud Storage, tá? Passando aqui o meu Project ID. Na sequência, eu vou definir uma API. Essa API eu estou expondo ela para eu chamar, tá? É uma API que minha aplicação vai chamar para ela receber a minha solicitação e devolver uma URL assinada. Estou chamando esse endpoint aqui, esse recurso da API de getSignedURL. Beleza? Ele vai aceitar a operação get. Defini o nome da minha função, getSignedURL. Aí aqui eu estou instanciando o meu bucket, passando o bucket name, instanciando o meu blob, né, meu arquivo a ser salvo lá no Cloud Storage, passando o blob name, definindo o meu período, meu prazo de expiração para essa URL assinada, definindo como 5 minutos, e instanciando as minhas credenciais de acesso ao Google Cloud através da Service Account Key que eu mapeei nessa constante. Show? Boa! Então, variáveis definidas. E aqui na sequência, eu estou dando um blob.generateSignedURL. Então aqui ele vai gerar minha URL assinada, tá? Passando alguns atributos padrão, como versão. Na verdade, só a versão, né? Como atributo padrão, que é a versão mais recente da API. Aí eu passo o expiration. Estou passando aqui os meus 5 minutos, a variável que passei aqui em cima. O método de envio de arquivos que vai ser suportado vai ser o put. Isso é interessante, né? Porque para o que eu defini aqui é o que vai ser suportado por essa URL assinada. Se eu definir que é um get, ele só vai suportar a consulta. Se eu definir que é um put, ele só vai aceitar eu submeter um arquivo. Boa? E passo a minha instância de credenciais aqui. Chamando essa função com esses atributos, eu vou ter uma URL assinada, prontinha para uso. Depois, no final da minha função getSignedURL, eu passo aqui o valor da minha URL assinada e o valor de expiration, né, para quem chamar isso aqui ter visão de quanto tempo ele tem para poder usar esse link de URL assinada. Tudo deu certo? Status code 200. Se der alguma exceção, mensagem de erro exibida e status code 500 gerado. Maravilha? Instanciando aqui minha aplicação, meu serviço. Então, vamos dar um start nisso aqui, python.barrel.python, meu arquivo que a gente acabou de visualizar.
API no ar, em localhost. Eu vou pegar o meu. Vou fazer o seguinte: get send URL. Vou pegar aqui o URL e vou chamar aqui localhost. Get send URL. Devolveu aqui a minha resposta para a API, né? Passando que devolvendo que é um link que vale por 5 minutos. E esse aqui é o meu link assinado, tá? Então eu estou simulando aqui um aplicativo, um front-end em Angular ou qualquer outro tipo de cliente que você imaginar que precisa fazer o upload de um arquivo para o Cloud Storage, mas não tem uma Service Account. Show? O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar o Postman. Para poder fazer esse put aqui. Só um pequeno instante. Aqui, chama uma nova URL, colo minha URL assinada, defino minha ação como put. Vou aqui em body, linear, select color, e vou fazer o upload no arquivo teste.txt. Open e send. Opa! Deu aqui, ó, essa conta de serviço, né, SA Silent URL que eu gerei, ela não tem a permissão de deleção de objetos. Vamos dar uma olhadinha? Como ela não tem essa permissão de deleção de objetos, se eu for aqui, eu já devo ter. Qual é o nome do bucket que eu estou usando? É o Remove First. Bifrost Demos é o bucket que eu estou usando aqui para esse teste, tá? E aí eu já tenho o arquivo, tá? Como o arquivo já existe, eu não consigo fazer o upload de novo, porque ele não tem permissão para replace nem para deletar. Então, um pouco mais de segurança para que eu não perca arquivos ou que essa URL durante esse período de validade seja usada para submissão de arquivos diferentes da finalidade original. Tá? São necessidades para mitigar risco. Fazer o seguinte, eu vou apagar esse arquivo. Beleza, não tenho mais nenhum arquivo no meu bucket. Vou lá no meu Postman e vou submeter de novo. Beleza, valeu 200. Todos felizes. Voltando aqui, seria um refresh. Refresh. Arquivo criado. Show? Se eu der para exibir esse arquivo. Hello World teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o que eu tenho aqui no meu projeto, certo? Teste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pôr assim agora. Teste URL assinado. Salvo. Aí vou no meu Postman, apago, seleciono de novo. Meu teste.txt, open e send. Vai dar erro 403, porque já tem um arquivo com esse nome lá. Se eu ver se ele não está permitido. Deleto esse arquivo. Volto aqui no meu Postman, envio de novo. 200, tudo certo. Deu um application. Arquivo criado. E aqui temos o arquivo atual, teste URL assinado. Show? Maravilha? Esse aí é um exemplo prático de URLs, de uso de URLs assinadas. Se você está criando um aplicativo, se você está criando um portal web onde o seu usuário vai poder submeter arquivos, essa aqui pode ser uma boa estratégia para que você não onere o seu back-end com o processamento do upload de
de arquivos grandes. Manda para o Cloud Storage, deixa bonitinho lá, e aí quando você precisar, você recupera esse arquivo. Maravilha? É isso, pessoal. Valeu, hein? Falou!